Você tá no Brasil, tá de boa, tá feliz, vem pra Europa, o que acontece? Tempestade, termina. E é isso que acontece com muitos casais brasileiros. Mas por que isso acontece? Eu já vi isso acontecendo com vários casais brasileiros. E isso me intrigou um pouco, porque o casal sonha junto em sair do Brasil, sonha em construir algo, sonha, sei lá, em fazer família, em crescer junto. E aí quando chega aqui na Europa, tudo muda, tudo fica diferente. Termina relacionamento, traição, e faz tudo ao contrário do que estava planejando. E nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre isso. Como você consegue manter seu relacionamento, ou por que os casais terminam. E pra você que vem solteiro pra Europa e acha que aqui é um harém, é verdade, é um harém. Mas com cuidado, não é um harém pra todo mundo. Você precisa saber o que você vai encontrar e como você pode encontrar. E a primeira coisa que me chama a atenção é o motivo que os casais terminam. Muitos casais aqui terminam por questões de brigas. Você fala, mas isso é normal, acontece no Brasil também. É verdade. Porém, aqui entra um fator. Só existe vocês dois. Quando um casal vem pra Europa e eles têm altas expectativas, você tem que lembrar que você tá fazendo algo extremamente difícil a dois. E é o momento que você mais precisa do seu parceiro. Porque aqui, você brigou, não tem a casa da mãe pra ir. Não tem a casa da irmã. Não tem as amigas que você cresceu junto, ou os amigos que você cresceu junto, pra ir visitar, para você ficar um pouco mais longe ali do seu parceiro. Aqui não. Aqui você não conhece ninguém. Aqui você vai chegar, não tem pai, não tem mãe, não tem família. Brigou, vai fazer o quê? Vai ter que ficar olhando um pra cara do outro. Vai ter que tentar resolver. E muitos casais não conseguem resolver. Muitos casais não têm diálogo, não conseguem conversar. E aí piora, você vem pra cá, nossa, tá mó frio, menos 10 graus, você olha pra fora o céu, como tá aqui agora. Cinza, não tem um sol, e olha que agora é verão, tá? E aí, você começa a se sentir triste, deprimido. Você começa a perceber que você não tem apoio do seu parceiro ou da sua parceira. E aí você começa a questionar o seu relacionamento. Você começa a pensar, nossa, ele era tão bom no Brasil, por que agora tá ruim? Então tem o primeiro problema, que vocês não se comunicam, e quando brigam não tem algo pra ir. Então vocês colocam um peso emocional muito forte, muito pesado um no outro. E aí tem o segundo fator, que aqui é triste, aqui é depressivo, principalmente no inverno. E aí chega aquele cara bonitão, aquela loirinha, chegando no seu marido, dando uns sorrisos. E aí você começa a questionar, pô, a mulher que eu amo, o cara que eu amo, em casa, não me dá atenção, só fala mal de mim, só briga, não me ajuda em nada, esse desgraçado. E o relacionamento começa a ir por água abaixo. Você começa a gostar um pouco daquela atenção que você recebe do colega do trabalho. Você começa... Nossa, que barulho. Você começa a gostar ali da lourinha falando com você todo dia. E seu relacionamento começa a ficar pra trás. E aí, mais uma vez, você acha um motivo pra terminar. Às vezes, traição. Porque tá ali, tá fácil, em casa tá difícil, você não quer lidar e termina. Quando eu vim pra cá, eu comecei a fazer vídeos. E aí 2 pessoas me encontraram por essas redes sociais e me mandaram mensagem. Os 2 tinham relacionamento. Eu dei o mesmo conselho pros 2. Cara, você namora. O quanto você ama a sua parceira, o seu parceiro? Eles falaram, nossa, eu amo muito, quero construir, a gente tá pensando em ir junto e tal, não sei o quê. Mas aí eu vou primeiro, depois ela vai. Ou ele vai. Eu falei, cara, casa antes de vir pra cá.
Não vem pra cá pensando, vou ver como é que é, depois ele vai, depois eu vejo como é, depois eu dou entrada no visto. Não deixa pra depois. Se o casal tá junto e você ainda não é casado, cara, vai junto, se puder. Se não puder, já planeja pra a outra pessoa ir. Não fica sozinho. Não espera visto, essas coisas. Obviamente, você tem que dar entrada no visto, mas não esperar. Primeiro vai dar entrada no meu visto, depois vai dar entrada no dela. Não. Dá entrada junto, vem junto e vem com o pensamento. Nós vamos construir isso juntos. Não importa o que aconteça, nós vamos fazer acontecer. A primeira pessoa ouviu o conselho. Casou, trouxe a parceira pra cá e tá até hoje junto. Estão aqui, estão felizes, são carne e unha, estão ali juntinhos o tempo todo. Eles casaram, eles falaram que se amavam, passaram por dificuldades e construíram juntos. O segundo casal falaram, eu vou lá, vou ver como é primeiro, aí depois eu vou. Na verdade, foram 3 casais, mas 2 casais teve esse último approach. Primeiro eu vou, depois você vai. Aí adivinha o que aconteceu? Terminou. Chegou aqui, primeiro, a dificuldade para fazer documentação. Se você não é casado, depois que você vir para cá, para voltar pro Brasil, para casar, para fazer documentação, demora 30 dias lá no, sei lá, né, no consulado, no cartório para casar. Você não tem 30 dias para ficar no Brasil depois que você vem para cá, porque você tem pouco tempo de férias também. Como é que você vai planejar festa de casamento, uma coisa do tipo? Então tudo fica mais difícil. Então, se não casou no Brasil para conseguir essa documentação, para conseguir casamento, você tentar, vou casar por procuração, vou fazer isso, cara, não dá certo. O que aconteceu? Os 2 casais terminaram e já estão com outras pessoas. Enquanto o primeiro casal casou, veio pra cá certinho, vieram juntos e fizeram acontecer. E eu recomendo pra todo mundo vir em casal, pelo motivo de: é uma decisão difícil, é depressivo, é triste. Você ter uma rede de apoio ali no início é extremamente importante. Então, você vai ajudar seu parceiro a continuar ali em pé, a continuar a jornada, e sua parceira também vai te ajudar. Um vai ajudar um ao outro. Quando um estiver triste, o outro, sei lá, vai fazer uma comidinha em casa pra trazer felicidade, vai dar um chocolate, vai ter, sei lá, um contato físico. Você vai conversar com alguém na sua língua. Isso muda tudo na sua experiência de morar fora. Por isso que eu recomendo que você venha com seu parceiro. A não ser que você queira terminar já, aí você já facilita as coisas, ou você esteja solteiro. Se você estiver solteiro, eu não recomendo você começar a namorar por agora. Se você está planejando sair do Brasil, tá? Não começa a namorar por agora. Por quê? Se você não planeja casar rápido para sair do Brasil, vai ser muito difícil você conseguir um visto para essa pessoa. Como eu falei, vocês precisam vir juntos. E a Europa abre possibilidade de você conhecer muita gente. Muita gente. Aqui, aqui as cidades tem muito mais estrangeiros do que, pelo menos, minha cidade, Salvador. Obviamente, tem ali estrangeiros ou turistas ali na região do centro, Pelourinho e tal. Mas se você sai do centro, não tem muito estrangeiro. Aqui, 30% da cidade é de estrangeiro. Então você conhece muita gente de várias culturas, você começa a se relacionar com as pessoas. Se você é feio como eu e tem a skin do governo, como eu tenho, a possibilidade de você achar uma parceira, bonita, gente boa, é muito alta. Porque as pessoas aqui estão mais abertas a conversarem, a se conhecerem, porque tá todo mundo no mesmo barco. Tem muita gente que tá solteira, tem muita gente que tá ali querendo um parceiro, querendo conhecer outras pessoas, às vezes querendo se divertir, às vezes querendo uma noite. Então as pessoas estão mais abertas. Até porque as pessoas que estão fora do seu ambiente ali seguro estão mais propensas a fazer as loucuras que não tiveram coragem de fazer na sua cidade natal. Então você acaba conhecendo muita gente, você faz networking, você
isso pode abrir portas para você para trabalho, isso pode abrir portas para você conhecer uma nova cultura, conhecer, nossa, o interior de tal lugar porque a família dela é de lá, conhecer histórias novas. E isso também te dá uma experiência boa. Obviamente, tem que tomar cuidado, porque é uma vida suja, cara. É legal, mas é uma vida suja. Então, procurar uma parceira ou um parceiro ali certinho pra se relacionar, pra levar a sério, pra, cara, te dar uma experiência, abre seus olhos, te traz coisas muito novas, experiências que você não viveria no Brasil. E assim, eu recomendo bastante. Às vezes a gente acha, brasileiro é melhor em tudo. Ok, talvez seja. Mas, se você não teve experiência de conhecer essas outras culturas, de conhecer como uma mulher eslava se comporta, ou conhecer como sei lá, se você é mulher, conhecer como um alemão lida com relacionamento, um americano, é completamente diferente. Você começa a ter ali uma outra visão de mundo, porque essas pessoas também têm outras visões do mundo. E você vai começar a ir fundo nessas novas visões de mundo. Eu acho interessante. São casos e casos. Se você for vir namorando, casa, vem junto, faz acontecer o negócio junto aí, apoia um ao outro. Se você tá vindo solteiro, oportunidade também. Se mantém solteiro por agora até chegar aqui. E aqui você aproveita, conhece gente. Aí vocês me perguntam, Elon, sou tímido, não sei o que fazer pra fazer relacionamento. Cara, como eu falei, sua mente vai expandir. Vai pra uma dança, pra uma arte marcial, sai mais, clube de leitura, bibliotecas. Você acaba conhecendo gente naturalmente. Às vezes você nem precisa sair pra conhecer gente. Você sai pra se divertir, pra conversar, e aí, naturalmente, essas coisas vão acontecendo. Eu digo que minha experiência foi muito boa. Eu me diverti bastante. Ao mesmo tempo agora conheci uma pessoa muito legal. E a gente tá junto. E todas as experiências que eu tive foram muito importantes para meu crescimento, para diferenciar um pouco a minha visão de mundo. E eu sou muito grato por tudo que aconteceu. E com você, como foi? Se você